A professora Fernanda Bonin saiu do seu apartamento para socorrer a ex-esposa que estava com o carro quebrado e com os filhos gêmeos que elas tiveram através de inseminação artificial. Mas depois de sair com seu carro do prédio onde morava, Fernanda Bonin desapareceu. Seu celular não respondia mais. No dia seguinte, ela foi encontrada morta, estrangulada em um matagal, e a principal suspeita de ser a mandante é a ex-companheira dela. E o motivo teria sido ciúmes ou dinheiro. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, que envolveu uma emboscada macabra para matar uma mãe de um casal de gêmeos. No dia 27 de abril de 2025, era um domingo à noite, presta atenção. A professora de matemática Fernanda Bonin, 42 anos de idade, ela precisou sair sozinha, pois ela tinha que socorrer a ex-companheira que estava com o carro quebrado. As imagens mostram Fernanda Bonin pegando o elevador do edifício e se dirigindo para a garagem onde ela iria pegar o seu carro Hyundai Tucson de cor prata. E ela ia de encontro à sua ex-companheira, a veterinária Fernanda Loureiro Fázio, 45 anos de idade. As duas estavam casadas havia 8 anos, mas moravam em casas separadas desde 2024, ano passado. Fazia um ano que as duas não moravam mais juntas após idas e vindas no relacionamento que não ia bem. Elas estavam frequentando sessões de terapia de casal, tentando buscar uma reconciliação. Fernanda Bonin era graduada em matemática pela USP e especializada em necessidades especiais na educação em uma universidade canadense. Ela lecionava na Beacon School, escola bilíngue de alto padrão aqui de São Paulo. Fernanda Fázio estava levando os 2 filhos do casal para a casa da Fernanda Bonin, quando o carro dela parou por causa de problemas mecânicos. Fernanda Fázio pediu ajuda à ex-companheira, a professora Fernanda Bonin, e ela enviou a sua localização, que era a Avenida Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo, enviou a localização através do WhatsApp. A professora realmente entra no seu carro e sai do edifício onde morava sozinha, e essa seria a última vez que ela foi vista com vida. Logo em seguida, Fernanda Bonin desapareceu e aí começou o martírio da sua família. No dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, mais ou menos por volta das 10h30 da manhã, o corpo de Fernanda Bonin foi encontrado em um terreno baldio a 24 quilômetros de distância do prédio onde ela morava. O corpo de Fernanda Bonin foi encontrado na Avenida João Paulo da Silva, na Vila da Paz, a partir de uma denúncia anônima. De acordo com o boletim de ocorrência que a minha equipe de produção teve acesso, Fernanda Bonin estava com a barriga para baixo e com um cadarço enrolado no seu pescoço. Provavelmente a vítima foi assassinada mediante asfixia por estrangulamento. Só para você ter uma noção, Fernanda morava na Praça General Porto Carreiro, no bairro do Jaguaré, em São Paulo, e estava indo prestar socorro à esposa na Avenida Torres de Oliveira, que fica a cerca mais ou menos de 1 quilômetro de distância, bem pertinho. Ou seja, era para ser tudo muito rápido. Acontece que Fernanda não apareceu e simplesmente desapareceu. O celular da Fernanda Bonin teria funcionado até 9h45 da manhã de segunda-feira, dia que o corpo da vítima foi localizado em um terreno baldio e depois esse celular foi desligado. Bom, veja o que aconteceu. Nesse momento, o DHPP de São Paulo tomou a frente das investigações e logo no início descartou a hipótese de latrocínio, ou seja, para os delegados da Divisão de Homicídio, não tinha ocorrido roubo seguido de morte. O velório e sepultamento da vítima Fernanda Bonin ocorreu no Memorial Jardim Santo André, no ABC Paulista.
foi doloroso para parentes e amigos que estavam inconformados com o assassinato. Investigadores localizaram rapidamente uma câmera de segurança. Vai vendo, essa câmera registrou o momento em que um casal abandonou o carro da professora Fernanda Bonin nas proximidades do Autódromo de Interlagos, às 21h24 do dia 27 de abril de 2025. Vai vendo, mesma data em que a vítima desapareceu. O local do encontro do carro da vítima assassinada foi na rua Ricardo Moretti, em Interlagos. Vizinhos da região afirmaram que o carro estava lá já há alguns dias. Veja que esse casal, inicialmente desconhecido, estaciona o carro da vítima Fernanda Bonin e eles descem do veículo como se nada tivesse acontecido. Só que o DHPP encontrou uma outra câmera que mostra a dupla, ou seja, esse casal, passando por uma viela estreita até sair do campo de visão do equipamento. A mulher que você está vendo nas imagens não é Fernanda Afásio, ex-mulher da vítima Fernanda Bonin. Vamos lá, tudo isso aconteceu no domingo, mas no dia seguinte, que era uma segunda-feira, às 10h30 da manhã, o corpo de Fernanda Bonin foi encontrado num terreno baldio, bem longe do local da residência da vítima. Segundo a investigação do DHPP, os dois suspeitos passaram pela estação Autódromo da linha 9 Esmeralda e seguiram para o outro lado do bairro sem pegar o trem. O carro de Fernanda Bonin foi imediatamente periciado e os peritos localizaram uma impressão digital parcial dentro do carro da vítima. E olha, é importante que você saiba que o carro da vítima estacionado foi encontrado pela polícia somente no dia 3 de maio de 2025 e era um sábado. Dentro do carro da vítima, os policiais localizaram uma faca e também um aparelho celular. Bom, uma testemunha importante, é claro, era a Fernanda Afásio. Ela prestou depoimento demorado no DHPP. Depois de 5 horas na delegacia, ela deixou o local sem dar declarações à imprensa. O celular e o veículo de Fernanda Afásio foram apreendidos pelo DHPP para serem submetidos à perícia técnica. Fernanda Afásio começou o depoimento relatando como se encontraria com a ex-companheira Fernanda Bonin no dia em que ela foi morta. Fernanda Afásio contou aos policiais civis que o seu carro quebrou na Avenida Jaguaré com seus 2 filhos e aí ela resolveu pedir auxílio à ex-companheira. Mas ela disse que enquanto esperava a ex-esposa chegar, ela tentou em dado momento dar a partida no carro. Só que o carro voltou a funcionar e aí Fernanda Afásio diz que resolveu ir até o condomínio de Fernanda Bonin para deixar as crianças com a ex. Mas a companheira não estava no prédio. No dia seguinte, Fernanda Afásio disse que ficou sabendo que sua ex-companheira não foi trabalhar e, como não conseguia contato telefônico com ela, resolveu registrar boletim de ocorrência de desaparecimento na delegacia. No dia 7 de maio de 2025, uma quarta-feira, preste bem atenção nessa data, a polícia prendeu um homem suspeito de ter abandonado o carro da professora Fernanda Bonin. Esse homem suspeito chama-se João Paulo Borquim e ele tem 50 anos de idade. O pedido de prisão temporária foi feito porque os investigadores encontraram e reconheceram uma impressão digital desse homem que estava no veículo da vítima Fernanda Bonin. Ele foi interrogado e negou participação na morte da professora. O homem que aparece no vídeo foi preso no dia 2 de maio de 2025. Ele tem passagens pela polícia pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e também porte de arma de fogo. Na casa do suspeito João Paulo Borquim, foi encontrado um saco com diversos cadarços e as roupas que ele estava usando quando estacionou o carro da vítima, que tinha acabado de ser morta mediante estrangulamento no pescoço. A ex-companheira Fernanda Afásio não era considerada suspeita até então e deu 2 depoimentos na delegacia do DHPP como testemunha. Foi ela quem comunicou o desaparecimento da professora à polícia. Mas, com o decorrer das investigações,
tudo mudou. Quando a polícia encontra o corpo, ela faz esses relatos que ela, não, eu fui até o apartamento dela para ver se ela estava, deixei meus filhos em casa, retornei no apartamento, voltei no dia seguinte, mas em nenhum momento ali, quando ela já sente que a Bonin não comparece ali no local que ela estaria, ela não chama a polícia, não toma diversas providências que a gente entendia que seria o habitual de quem sente a falta do ente, de um familiar ali que deixa de comparecer no encontro. A polícia ouviu a esposa da professora morta, que teria sido a última pessoa a falar com ela, e também ouviu outros familiares da vítima, além de funcionários do prédio onde Fernanda Bonin morava. Tudo bem. A polícia também pediu uma perícia no carro da esposa da vítima para confirmar a alegação de que o veículo dela teve um problema na caixa de câmbio no domingo. A verdade é que os investigadores viram inconsistências no depoimento de Fernanda Fázio. Os delegados do DHPP pediram à justiça a prisão da médica veterinária Fernanda Fázio, que também é mãe dos 2 filhos do casal. A polícia de São Paulo concluiu, vai vendo, que a morte da professora Fernanda Bonin foi encomendada pela ex-companheira dela e o provável motivo seria ciúmes. Extraoficialmente, surgiu também uma informação que Fernanda Bonin estaria se relacionando com uma outra pessoa e isso teria motivado ataque de ciúmes e possessividade na ex-esposa Fernanda Fázio. O DHPP ainda está apurando se o motivo para a trama que visou a morte da vítima possa ser também um seguro de vida no valor de R$500 mil que Fernanda Bonin tinha feito e os beneficiários seriam os 2 filhos pequenos do casal. A diretora do DHPP, doutora Ivalda Aleixo, explica essa dinâmica. Ela insistiu até, colocar que ela não seria beneficiária de nada, porque faziam lá tudo com separação de bens, quando fizeram a união estável lá com separação total de bens. Então ela não seria beneficiária direta, mas sim as crianças, O delegado-geral de polícia, doutor Arthur Dijan, falou sobre a motivação do crime de feminicídio. Ela, no momento que ela foi presa hoje, acompanhada de advogados, ela preferiu se calar, só falar em juízo, mas nós vamos chegar à conclusão do motivo pelo qual esse crime foi cometido por ela. Pode ser por conta de seguro ou por conta do relacionamento que tinha já terminado e ela possivelmente estava se relacionando com outra pessoa, havia recebido convite para mudar do país, para lecionar em outros locais. Então ainda nós estamos apurando essas circunstâncias. Um dos suspeitos de participação do crime teria dito em depoimento que a vítima chegou com seu carro no local indicado pela ex-companheira e logo que parou o carro foi rendida. Diz o suspeito que Fernanda Fázio presenciou o arrebatamento da ex-companheira e que ela estava com o casal de gêmeos dentro do seu carro. Foi nessa rua, no bairro do Jaguaré, que tudo aconteceu, onde a professora Fernanda Bonin teria sido vítima de uma emboscada fatal. A Polícia Civil, através do DHPP, já identificou outro homem envolvido no crime, com ligação direta com a veterinária Fernanda Fázio. E ele tem antecedentes criminais por 2 homicídios e moraria perto da mandante do assassinato da ex-companheira, vai vendo. Durante o sequestro e o assassinato, Fernanda Fázio teria feito diversas ligações para esse suspeito que eu acabei de falar. No dia 11 de maio de 2025, os policiais identificaram e prenderam o homem que teria matado Fernanda Bonin. O nome dele é Rosenberg Joaquim Santana, guarde bem esse nome, 54 anos de idade, e ele confessou aos policiais ser o autor da morte da professora de matemática. Rosenberg, conhecido no mundo do crime como Nego Beg, tem extensa ficha criminal. Beg era pessoa próxima a ela, era uma espécie de faz-tudo para ela, mas também, aparentemente, todos ali que participavam do crime tinham envolvimento com entorpecentes.
E esse Rosenberg especificamente tinha ativamente um relacionamento de conversas com a senhora Fernanda. Só para você ter uma noção, ele foi condenado a 12 anos por homicídio, 4 anos e 4 meses por porte de arma, outra condenação de 4 anos e 9 meses por roubo e 5 anos e 10 meses por tráfico de drogas. É bandido profissional. Em 9 de maio de 2016, Nego Beg ganhou a liberdade e saiu da penitenciária de Ribeirão Preto pela porta da frente. Mas não ficou muito tempo longe das grades, não. Ele acabou preso em flagrante em 8 de novembro de 2017 e a Justiça aplicou ao réu a pena de 5 anos e 10 meses. Foi a última condenação do Nego Beg. Em 23 de junho de 2020, o criminoso foi beneficiado com o regime semiaberto e em 27 de julho de 2021, progrediu para o regime aberto. Segundo a Polícia Civil, Nego Beg contou ter matado a professora Fernanda Bonin porque ela maltratava os filhos. Mas os investigadores apuraram que ele sequer conhecia a vítima e mentiu sobre a motivação do assassinato. Deixa eu te explicar como que está até agora o inquérito policial do DHPP. Bom, até agora estão presos 4 suspeitos acusados do envolvimento na morte de Fernanda Bonin. Vamos lá. Jane Maria da Silva, 38 anos. Ela se apresentou também na segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Ela foi lá para o DHPP e ficou detida porque tinha prisão decretada. Ivo Rezende dos Santos, o 5º suspeito de participação no crime, e ele ainda não foi preso, e ele está sendo, nesse momento, procurado pelo DHPP. Diante da apuração da divisão de homicídios, 5 pessoas participaram de alguma forma da morte da professora de matemática Fernanda Bonin, sendo que somente o suspeito Ivo ainda não foi detido. Peritos ainda concluíram que o carro da veterinária não apresentava nenhum defeito, o que coloca em dúvida a versão de Fernanda Fázio. No dia 9 de maio de 2025, a veterinária Fernanda Loureiro Fázio, 45 anos, suspeita de ser a mandante da morte da ex-mulher, se entregou à polícia, pois a justiça tinha decretado sua prisão preventiva. Depois de detida, ela escondeu o rosto dentro da viatura policial. A polícia acredita que ela foi a mandante do crime contra sua ex-esposa. Segundo a investigação, Fernanda Fázio conhecia um criminoso no bairro em que morava e, ao dizer que desejava matar uma mulher, ele teria dito que tinha uma equipe para executar o serviço. Um casal ficou responsável em esconder o carro da vítima Fernanda Bonin, mas escolheram o lugar errado, pois uma casa na frente tinha uma câmera que capturou a imagem dos 2 criminosos. Esse homem que você viu nas imagens foi o primeiro a ser detido e caguetou os demais que estão sendo procurados pelo DHPP. Para finalizar, é importante você saber o motivo que a mandante do crime vai responder por feminicídio, pois muitos pensam que somente homem pode ser responsabilizado pela morte de mulher que se relaciona. Presta atenção. A Lei 13.104 de 2015 regulamentou a qualificadora do feminicídio no Brasil e define que o crime acontece quando a vítima é morta pela condição de ser mulher, envolvendo 2 razões: violência doméstica e familiar ou o menosprezo à condição de mulher. É importante você entender que a Lei Maria da Penha protege a vida de mulheres dentro do ambiente familiar e doméstico. O agente do crime pode ter qualquer sexo biológico, qualquer gênero, sem distinção, ou seja, pode ser homem, mulher ou transexual. Nas relações homoafetivas entre mulheres, se existe algum crime dentro do ambiente familiar, também será aplicado o feminicídio. Pouca gente sabe disso. Eu quero saber, é claro, a sua opinião. Me diga uma coisa: por que temos visto no Brasil tantas mulheres sendo mortas dentro do relacionamento? O que leva uma pessoa a querer matar mulher que diz que amava? E você
Já teve algum relacionamento abusivo, algum relacionamento agressivo? Você já se sentiu com medo ao se relacionar? Você já aturou abusos por muito tempo? Ou no primeiro ato de violência você resolveu terminar a relação, pois ficou com medo, ficou apreensiva? Bom, eu quero muito saber a sua opinião. E agora chegou a hora para você dar aquela força pra gente, então é grátis. Inscreva-se no canal, dá um like também. Aproveite e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum episódio. E por último, posta essa história de feminicídio em seus grupos de WhatsApp e também nas redes sociais. Isso é importante para a gente poder prevenir situações como essa. Olha, tô te esperando na próxima História Criminal, aqui no canal, na Cena do Crime.